Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E no Atos capítulo 4, versículo de número 13, que Pedro e João foram interrogados. Disseram para eles: de onde vem tamanha ousadia? E eles concluíram da seguinte forma, Atos capítulo 4, versículo 13. Diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras nem doutos, se maravilharam-se e reconheceram de que eles haviam estado com quem? Quando você anda com Cristo, irmãos, olha aqui, pastor, andar com Deus é mais do que ser um religioso. É você ter a palavra no seu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando você anda com Cristo, você tem uma ousadia, você tem uma fé de que as pessoas naturais não vão entender. A maioria das pessoas não vão compreender. Mas peraí, como é que é isso? Como isso é possível? Como é que você é capaz de vencer? Como é que você pode acreditar no sucesso, acreditar na mudança, acreditar quando ninguém está conseguindo? A presença de Deus, ela te dá uma garantia. Eu já contei aqui que na minha infância, eu nasci em São Paulo, capital, na zona leste de São Paulo. Mudei para o interior lá do estado, ainda de 4 para 5 anos de vida. Então estava ainda entre primeiro ano, nessa fase. E eu lembro que quando eu fui o primeiro ano para a escola, para o colégio, aquele negócio de aluno novo chegando, vem de outra cidade, e por algum motivo alguns colegas lá se encararam e disseram: vou te pegar na saída. Sabe que negócio? Na saída eu te pego. Eu não sei se eu era bonito demais e incomodava. Eu não sei o motivo eu não lembro. Eu só sei que eles disseram: vou te pegar na saída. Eu, garoto novo, não tinha ninguém para me ajudar. Quando fazia aquele apito lá do colégio, a professora falou: acabou a aula, eu saí correndo. Parecia alguns membros, quando acaba o culto já está lá na porta. Eu estava igualzinho, pessoal. Quando tocava lá a buzina, eu estava lá do lado da porta, fui correndo para casa, não olhei nem para trás. Mas naquele final de semana, cidade pequena, naquele final de semana, passando pela praça, uma praça que tinha lá no bairro, estavam aqueles mesmos colegas que queriam me bater, estavam lá jogando bola, brincando no parquinho, e tá eu passando com meu pai. Meu pai, ele foi lutador de boxe, amador, não foi profissional, amador, mas ele tinha corpo, ele tinha músculo, ele tinha aparência de que era muito forte, ainda mais para mim como filho, né? Meu pai, para mim, eu achava meu pai, nossa, que músculo, sei lá mais o quê. Eu passo do lado do meu pai, eu olho para aqueles mesmos garotos, olha o que é ousadia. Eu olho para cada um deles e mostro língua, segurando a mão do meu pai. Não solto não, mostrei a língua, pirracei, mas segurando na mão do meu pai. Porque se o meu pai fosse falar com algum amigo, se esquecesse de mim, eu grudava nele. Porque eu estava pirraçando aquela garotada. Depois nem sei o que deu aquilo, pessoal. Nem sei se brigamos, se não, eu não lembro mais. Mas essa cena eu lembro. O que eu quero lhe mostrar? Quando você anda com Deus, por que você tem ousadia? Porque você acredita que o que é mais forte está contigo. Você acredita que aquele que vence a crise está contigo. Você acredita que aquele que te dá sabedoria, ele está contigo. Então, ousadia é característica, é sinônimo de quem anda com Deus. Quando você anda com Deus, você não teme o perigo, você não teme o mal. Você deve se lembrar de Jó 22, 21. Una-te, pois, a Deus, ou seja, ande com Deus e tenha paz. Quando você anda com Deus, você tem uma ousadia porque você não teme. A ousadia é essa intrepidez, essa ausência de medo. É você olhar para o teu alvo, para os teus sonhos, para os teus desafios e vai para cima. Você já viu aqueles cachorrinhos? Tem gente que tem cachorrinho em casa? Tem uns cachorrinhos, pessoal, é desse tamanho, eu acho que é um pouco maior do que a palma da minha mão. É um tiquinho de cachorro, mas late que não é brincadeira. Você tem cachorro assim em casa? Tem? Quem tem cachorrinho em casa? Se brincar, é mais bravo que o cachorrão. O cachorrão está lá, fica abanando um rabo para todo mundo que entra. Cachorrinho não. Se não pegar, ele gruda na barra da calça, não faz nem cosca, mas gruda na barra da calça e fica lá.
Não solta de jeito nenhum. Meu irmão, a ousadia é isto. É você não medir esforços. É você não medir desafios. Você saber que o que há na tua frente é para ser vencido. Quando o pastor se refere à crise, porque isso é um ditado quase que unânime da maioria das pessoas, o momento é de crise. Mas nós fomos chamados para viver a diferença, para ser luz desse mundo e sal dessa terra, para romper com a crise, para ultrapassar com os limites, para ultrapassar com as barreiras. E como é que eu faço, pastor, para ter essa ousadia? Você precisa mudar o seu discurso. Você precisa mudar. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A pessoa, para vencer a crise, ela tem que mudar a palavra. Eu vou tentar por eu posso. Talvez eu vou conseguir. Vou pensar, vou fazer. Você tem que ser uma pessoa decidida. A pessoa, para vencer a crise, não é aquela pessoa que fica um dia, quem sabe, se Deus quiser, se chover na minha horta. Não, nada disso. A pessoa, para vencer a crise, ela é uma pessoa decidida. Não é que a coisa é mais fácil, mas ela faz as coisas se tornarem fáceis. Por causa da ousadia, da intrepidez. A pessoa enfrenta. E você sabe que a maioria das pessoas que estão, vamos dizer assim, vencendo hoje, são pessoas que já caíram muitas vezes. São pessoas que já faliram algumas vezes, mas foram lá e abriram outro comércio. Foram pessoas que foram mandadas embora, mas foram lá e procuraram outro emprego. Foram pessoas que, quando despediram, como aquele testemunho, foram lá e abriram o próprio negócio. Não deram valor na tua mão de obra, no teu serviço, no teu profissionalismo, vai lá e faz a tua empresa, faz o teu negócio. A pessoa ousada, ela tem essa intrepidez dentro dela, de acreditar que o mais forte está dentro dela, então ela muda o discurso. Você não fica dizendo, quem sabe, eu vou pensar, deixa eu ver se eu dou conta. Não, você muda o seu discurso, você começa a dizer, eu posso, eu vou conseguir. Foi o que aconteceu com 4 leprosos, de 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. A Bíblia fala de 4 leprosos, que um dia eles decidiram. Eles pensaram, eles decidiram, e eles realizaram. Quando você anda com Deus, existem 3 coisas que você precisa aplicar na tua vida. Você precisa pensar como Deus, como a Bíblia diz. Você precisa falar como Deus diz. Tomar decisões como a Bíblia diz. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 3 em diante. Capítulo 7, versos 3. E 4 homens leprosos, eu estou em 2 Reis 7, 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui? Até o quê? Até morremos. Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente... Por que tem gente que não tenta, pessoal, que não arrisca, que não avança? A pessoa diz, e se não der certo, pastor? Eu lhe pergunto, e se der certo? Alguém já disse que na vida você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Isso é muito, gente. E olha, eles decidiram o seguinte, espera aí, se nós não fizermos nada, vamos morrer de fome. Se nós fizermos alguma coisa, podemos morrer na batalha. Mas se é para morrer lutando ou morrer covardemente, vou morrer lutando. Tem gente que prefere morrer covardemente. Ele diz, para que eu vou sair de casa procurar emprego? Ninguém consegue. Isso é covardia. Você está sendo covarde. A pessoa ousada é aquela pessoa que primeiro ela acredita em Deus, mas ela também acredita nela. Eu vou sair para encontrar o meu emprego. Eu vou sair para conseguir fazer tal coisa. Eu vou sair para resolver tal problema. Quando você tem dentro de si essa ousadia, você tem que pensar que você tem que tomar uma decisão muito simples. Se eu nada fizer, nada muda. Se eu fizer alguma coisa, e se não der certo, pelo menos eu fiz.
Eu experimentei um meio, uma maneira que não funciona. Eu vou mudar o jeito, vou mudar a maneira, vou mudar a estratégia, vou mudar o logo, vou mudar a marca, vou mudar a cor, vou mudar alguma coisa. Mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar acreditando que eu posso, que eu sou capaz, que eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Eles disseram, se nada fizermos, nada vai mudar. E se fizermos alguma coisa, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Versículo 5, né? Versículo 5. E levantaram-se, quando? Quando? Toda pessoa que quer vencer, pessoal, não pode ser preguiçoso. Para quem não sabe, aquele crepúsculo é aquele primeiro momento do dia. Quando o sol começa a raiar, ele ainda nem apareceu, mas o dia já começa a ficar um pouco mais claro. Eles não ficaram dormindo até mais tarde. A pessoa ousada, a pessoa que quer vencer na vida, você não pode ficar de braços cruzados esperando que um dia alguma coisa aconteça. Deus coloca as bênçãos na tua mão, Deus coloca a oportunidade na tua mão, Deus coloca tudo na tua mão para você fazer o milagre acontecer, para você ir e fazer acontecer, para você ir provocar a bênção, para você ir e provocar o milagre. Aqui a Bíblia está dizendo que naquele dia, eles levantaram o crepúsculo, volta aqui a passagem, levantaram o crepúsculo, para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia, estava com medo de quê? Não tinha ninguém lá, pessoal. Do que eles estavam com medo? Tem gente que está com medo da crise. Que crise? Tem gente crescendo. Há muitos anos eu fui fazer uma visita para um certo corretor. E durante a conversa eu perguntei, como é que vai? Ele disse, pastor, estamos em crise. Era no mês de janeiro. Para quem é corretor sabe que janeiro e fevereiro são datas difíceis, humanamente falando, porque vem um monte de impostos para pagar, fica complicado. E ele diz, pastor, estamos em crise. Eu comecei a conversar com ele, não, mas Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus. No final eu perguntei, mas me diga uma coisa, como é que está sendo esse ano? Ele falou, pastor, esse ano está sendo X. Como é que foi o ano passado? Espera aí, deixa eu pensar aqui, pastor, o ano passado? O ano passado também foi X. Eu falei, ué, o senhor não falou que o senhor estava em crise? O senhor não acabou de falar que estava em crise? Pastor, pensando bem, esse ano está igual ao ano passado. Eu falei, onde está a crise? Mas tem gente que dentro dele, dentro dela, já cravou essa ideia, essa imagem, de que para ele a coisa está difícil, de que para ele não vai conseguir. Eles levantaram o crepúsculo e decidiram, se não fizermos nada, nada vai mudar. Se lutarmos, a situação pode mudar. E eles foram. Quando eles foram, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele foi na frente, fez com que os inimigos ouvissem um barulho estrondoso, como se viesse um grande exército. Não era exército humano, era exército de Deus. O ousado é aquela pessoa que faz, decide, age, toma atitude, acredita que ele pode, enfrenta a situação. Eu falei esse final de semana, Salmos 82. A Bíblia diz que Deus preside ou habita na vida de quem? Quem estava aqui na reunião? Deus habita na vida de quem? Dos poderosos. Deus não habita na vida de quem é covarde. Deus não habita na vida daqueles que retrocedem. Deus não habita na vida daqueles que desistem. Mas Deus habita na vida daqueles que são poderosos. Aquelas pessoas que não vão jogar toalha, que não vão desistir, que não vão retroceder, que não vão recuar, mas que vão acreditar naquilo que Deus tem preparado para cada um deles. Eles não desistiram. Foram. Quando chegaram, Deus foi à frente. A pessoa ousada, ela enxerga aquilo que os outros não é capaz de enxergar. A pessoa ousada, ela acredita no invisível. Mas como é que se crê no invisível, pastor? Pela fé. Olha o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 11. A pessoa ousada, ela enxerga aquilo que ainda não aconteceu. Você pergunta para uma pessoa ousada, Hebreus 11, por que você vai fazer isso? Não, porque eu vou conseguir aquilo. Mas como é que você tem tanta certeza? Porque eu vou. Vai dar certo. Isso é uma pessoa ousada, pessoal. A pessoa ousada, ela enxerga o futuro. Ela acredita que o dia de amanhã, coisas maiores e melhores virão na vida delas.
Essa é a pessoa ousada. Olha o que diz o capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Podemos? Diz assim, amigos, 11, 27. Pela fé, deixou, mas foi pela fé. O Egito na Bíblia simboliza o mundo e suas obras. Pela fé ele deixou o Egito. Pela fé, abandone essa crise. Pela fé, comece a confessar aquilo que você acredita. Deixou o Egito, não temendo a ira. Quem aqui acredita em Deus, gente? Tem certeza que você está falando? Você acredita em Deus? Acredita mesmo? Pode abaixar a mão. Pela fé saiu do Egito, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo. Vou perguntar a segunda vez, quem confia em Deus aqui? Olha lá, hein? Eles estão filmando você. Você confia mesmo? Vou lhe perguntar mais umas 3 vezes ainda. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A pessoa ousada, ela consegue enxergar aquilo que ainda não acontece, aquilo que ainda não aconteceu, perdão, aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não é, mas que pela fé será. Aquilo que ainda não aconteceu, mas pela fé que ele ou ela tem, é aquilo que vai acontecer. O ousado é uma pessoa como o leão. Não importa se o teu adversário é maior, você vai para cima. O ousado é aquela pessoa que enxerga, faz uma escolha, toma uma decisão, enfrenta o que tiver que enfrentar para viver aquilo que Deus colocou diante dele. Quem confia em Deus aqui, pessoal? Olha lá, hein? Daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar. Você confia em Deus? A pessoa ousada, então nós já vimos que ela enxerga o futuro, mas a pessoa ousada, ela faz uma outra coisa. Ela sai da sua, ditado popular, zona de conforto, posição de conforto, para viver aquilo que ela nunca viveu. Uma linguagem mais simples, ele arrisca, ela arrisca, ele tenta. Pastor, com a minha idade, se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez ser dono do seu negócio. Foi assim? Está crendo nisso? Vai ser para a irmã. Pastor, com a minha idade, com a minha escolaridade, com o tempo que eu tenho, o que vai ser de mim? A fé te dá ousadia para sair do local de conforto. Eu vou encerrar em Mateus capítulo 14. Quando o Senhor Jesus chega para o apóstolo Pedro, Pedro olha Jesus andando sobre as águas. Andar sobre as águas é comum, pessoal? Não, não é. E se o cidadão ou a cidadã calçar 40, é comum andar sobre as águas? Se calçar 44? Também não. Se a pessoa colocar lá aquela chamado pé de pato, vai conseguir andar sobre as águas? Então não importa o tamanho do pé. Jesus viu andando sobre as águas, o Pedro olhou aquilo e disse: Deus, eu quero. Quem quer vencer crise, pessoal? Quem quer conquistar? Quinta vez já. Quem confia em Deus? Vou te perguntar daqui a pouco, hein? Guarde essa frase. Você está respondendo que sim. Mateus. Não mudei a minha página aqui. Mateus capítulo 14. Eu falei para você e não abri. Versículos 29. Deixa eu ver se é o 29 mesmo. Cadê? Capítulo 14. Versículo 28. Volte um versículo antes. 14, 28. Jesus viu andando sobre as águas. O Pedro desejou aquilo. Eu repito, andar sobre as águas é comum, pessoal? É extraordinário, é sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural ou extraordinário? Fora do comum. O comum é todo mundo estar em crise. Quando você crê em Deus, você vai viver o extraordinário.
Mas para você acreditar em Deus, você tem que ter a ousadia. Porque crer em Deus, na maioria das vezes, é remar contra a maré. É você crer no invisível, naquilo que você ainda não viu, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que não funcionou para ninguém, mas vai funcionar para você, porque você crê em Deus. Quem crê em Deus aqui? Daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar, você vai ver só. Você crê em Deus? Então, quando você crê em Deus, você enxerga aquilo que ainda não existe, você contempla aquilo que ainda não aconteceu, e quando você confia no Senhor, você vive o sobrenatural. Pedro diz: deixa eu andar contigo por cima das águas. Versículo 28 diz assim: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus falou o que, pessoal? Jesus falou o quê? Olha aqui para o pastor. Jesus pegou Pedro e fez ele flutuar. Ele só deu uma palavra: vem. 7ª vez. Quem aqui confia em Deus? Quero ver se depois de 10 vezes você vai duvidar. Volta aqui para o versículo 29. Verso 29. Jesus falou o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, para aí, fez o quê? Olha aqui para mim. Jesus fez Pedro flutuar? Jesus fez Pedro viver o sobrenatural? Não. Jesus deu uma palavra. Jesus deu uma palavra. A fé, a confiança de Pedro na palavra que Jesus deu, fez Pedro andar sobre as águas. Eu vou parar só nesse versículo. Lá embaixo, o Pedro duvidou quando ele olhou para o vento forte. Ele começa a afundar, Jesus o salva e diz: Pedro, por que você duvidou? Por que você não continuou crendo? Porque se você, Pedro, continuar crendo, você continuaria vivendo o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Algo fora do comum. Você crê em Deus? Você confia em Deus? Jesus disse: Pedro, vem. Eu já preguei isso aqui. Onde é que o Pedro estava, gente? Aonde? No barco. Onde que o barco estava? No mar. Como é que estava o mar? Agitado. Como é que estava o vento? Forte. Como é que estavam as ondas? Por cima. Como é que estava o barco? Balançando. Pedro estava dentro do barco. Apesar de toda a crise, toda a tempestade, aquele local ainda assim era o único local seguro. Você sabe que a recomendação, que quando chove, você não tem nem que ficar em alto mar. Não é a recomendação que é perigoso, raio, ventaval, sei lá mais o que, um monte de coisa? Bem, o Pedro agora, ele recebe a recomendação de Jesus, o conselho, disse: vem. O Pedro sai do barco, começa a viver o sobrenatural, a pisar sobre as águas, e diz a Bíblia que ele começa não só a pisar na água, versículo 29 para encerrar. Disse-lhe Jesus: vem, e Pedro, descendo do barco, ele pisou nas águas. Mais do que isso, ele fez o quê? Ele andou. Ele andou. Como é e por que o Pedro conseguiu? Porque ele teve a ousadia de acreditar em Deus. Quando você tem a ousadia de acreditar em Deus, pela 9ª vez, quem crê em Deus? Só falta mais uma, gente. Já falou 9 vezes, você crê em Deus. Quando ele teve a ousadia de acreditar em Deus, ele acreditou numa única palavra. O ousado, ele enxerga aquilo que vai acontecer. O ousado não espera as coisas acontecerem. Ele faz as coisas acontecer. A pessoa ousada, ela não fica esperando que alguma coisa mude. Ela faz as coisas mudar. O ousado não é aquela pessoa que fica na expectativa ou naquele aguardo da sorte. Né? Como algumas pessoas antigamente, não sei se faz isso ainda hoje, a pessoa cruzava os dedos e disse: fulano, cruza os dedos aí, cruza os dedos, pelo amor de Deus, tem que dar certo. Não, o ousado não faz isso. O ousado faz a parte dele. O ousado sabe que aquilo que depende dele não é questão de sorte, é questão de crer, de obedecer, de enfrentar, de ir. Jesus deu uma palavra. A ousadia de Pedro em confiar em Deus o colocou no sobrenatural, o colocou sobre as águas, o colocou sobre a crise,
o colocará sobre qualquer dificuldade na sua vida. Pela 10ª e última vez. Quem aqui confia em Deus? Diga obrigado, Senhor. Em mim há o espírito de ousadia. Eu vou enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Quando eu acreditar. Quem aqui vai crer, pessoal? Comece a fazer o que o Pedro fez. Jesus deu uma palavra. Ele saiu do local de conforto, de segurança, e começou a andar por cima das águas. Quando você crer, você vai sair da sua posição de conforto para fazer, para acreditar naquilo que Deus pode dar para você. E acredite, não há nada que Deus não possa lhe dar. Aliás, a única coisa que Deus não faz é aquilo que você duvida. Porque tudo que você crê, Deus é capaz de lhe dar. Digam graças a Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Ajude essa pessoa aqui hoje. Eu tinha muito mais para falar, mas só me incomodou para falar até aqui, Deus. E eu vou te obedecer, Pai. Abençoe essa pessoa. Ajude essa pessoa hoje a ser intrépido como leão. Que essa intrepidez venha de encontro com a necessidade desta pessoa, de uma forma toda especial, para mudar a vida dele, para mudar a vida dela, em um nome de Cristo. E a igreja diga assim seja, e vamos aplaudir a Deus.